Amados irmãos e irmãs, estimado diácono Sandoval, ouvintes da Cacau FM e Bicaraí Web Rádio e Sul Baiana, celebramos o 12º domingo do tempo comum. Nesta missa, nós também estamos celebrando pelo descanso eterno do Monsenhor Sebastião. Ontem completou-se o 7º dia, mas hoje é um dia onde era muito caro ao Monsenhor. O domingo era o dia onde ele acordava mais cedo ainda para se preparar para vir celebrar a missa. Então hoje vamos celebrar esta missa pelo seu 8º dia da sua Páscoa definitiva. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nós ouvimos nesta manhã nos traz mais uma vez, neste ano, o Evangelho, onde Jesus procura saber dos seus discípulos o que o povo, ou o que as pessoas estão dizendo sobre ele. Quem diz o povo que eu sou? Jesus se interessa em saber o que as pessoas estão falando. E a resposta dos discípulos mostra que o povo não sabe quem é Jesus. Apesar de ouvir e ver tudo aquilo que Jesus tem realizado, mas eles ainda não sabiam identificar quem é Jesus. Por isso alguns diziam que era João Batista, outros que era Elias, outros que era algum dos antigos profetas que tinha ressuscitado. O povo não sabia quem é Jesus. Estava vivendo, participando daquele momento na sua realidade, um homem que fazia grandes coisas, mas ainda não conseguiam reconhecer que aquele homem era o Messias. Jesus também se volta para os discípulos e procura saber deles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro então responde: o Cristo de Deus, ou seja, tu és o ungido, tu és o Messias. Pedro responde por todos os apóstolos e faz uma profissão de fé belíssima e reconhece que Jesus é o Messias. Hoje, essa pergunta também, ela é direcionada a cada um de nós. Nós que não somos um povo que está lá fora, mas nós que somos discípulos de Jesus, nós que somos batizados, que participamos de uma comunidade de fé, Jesus quer saber também se nós sabemos quem é Ele. E aí cada um de nós devemos dar uma resposta com a nossa vida. Não precisa dizer com palavras: tu és o Messias. Então, a partir de quem é Jesus na sua vida, você começa a responder a essa pergunta que ele hoje faz a todos nós: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro reconheceu que Jesus era o Messias e seguiu até o fim. Se nós também reconhecermos Jesus como Messias, nós devemos segui-lo até o fim. E Jesus não deixa ninguém enganado. Jesus fala um pouquinho de como será os desafios da sua missão, como ele irá enfrentar o sofrimento, as perseguições, as dores e até mesmo a cruz. Mas ele também diz para seus discípulos, diz para nós: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Agora vejam, Jesus diz
se alguém me quer seguir. Jesus não impõe, ele deixa livre. Cada um de nós devemos fazer uma escolha. Seguir Jesus como nosso mestre, seguir Jesus como Messias ou não. É livre. Você é livre para escolher. Agora, meu amado irmão e irmã, se você escolhe seguir a Cristo, é preciso então iniciar também um processo diário de renúncia para corresponder a esse chamado que Ele vos faz, que Ele nos faz. E porém, é preciso saber por que nós seguimos a Jesus. Nós seguimos Jesus porque Ele é o Messias, é o Filho de Deus que está entre nós, mas seguimos também a Jesus porque Ele nos garante a salvação. O único que nos garante a salvação é Jesus. Então, se nós desejamos ser salvos, então precisamos saber a quem nós devemos seguir. E devemos seguir tão somente ao Messias, tão somente ao Filho de Deus, que veio ao mundo para nos revelar a salvação, para ser causa de salvação para todos nós. E ouvimos então na profecia de Zacarias que Deus toma a iniciativa de reacender no coração dos habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. O próprio Deus diz: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Ou seja, nessa caminhada, muitas vezes nós podemos nos encontrar desanimados, podemos perder até mesmo a vontade de rezar, podemos até mesmo nos distanciar um pouco da casa de Deus. E por isso, Deus sempre vai tomar a iniciativa de derramar o seu Espírito, de nos encher com a tua graça, para que nossos corações possam reacender novamente o desejo de rezar. Porque a oração é o meio privilegiado pelo qual nós comunicamos com Deus. Uma pessoa que não reza é uma pessoa que não fala com Deus. Então, se você deseja comunicar-se com o seu Deus, comunicar-se com o Senhor, você precisa desenvolver uma prática de oração. Orar com o coração, tirar tempo para estar com Deus. E isso pode acontecer, o esfriamento na fé, a preguiça de rezar. E Deus, conhecendo as limitações humanas, Ele sempre toma a iniciativa e vem em nosso auxílio para que nós não nos percamos dEle. Ele quer que estejamos sempre em comunhão com Ele. Por isso, derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim. Ao receber a graça de Deus, ao reacender em nós o desejo da oração, nós saberemos para onde nós iremos olhar. Olharemos na direção de Deus, olharemos para o Senhor. E ainda nesta profecia, já no finalzinho, nós encontramos algo muito belo e profundo. Naquele dia, haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém para ablução e purificação. Existe uma fonte latente, onde todos aqueles que desejam purificar-se devem recorrer a ela. E o próprio Jesus, numa certa ocasião, disse: eu sou a fonte que jorra água para a vida. Então a profecia de Zacarias já dizia isso. Jesus é esta fonte que está pronta, esperando pelos pecadores, para que se purifique dos seus pecados e se coloque sempre mais nesse caminho de santidade. Então, caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, toda ela é extremamente cristocêntrica. Jesus está no centro da nossa liturgia e a palavra de Deus nos convida a olhar na direção dele e caminhar com ele. Por fim, ainda encontramos na carta de São Paulo aos Gálatas,
São Paulo exortando a todos que são batizados. Uma vez batizados, não existe mais gregos, não existe mais livres ou escravos, existe uma só comunidade, que é a comunidade de cristãos, os filhos de Deus. Todos nós somos então esta comunidade, comunidade de cristãos que pertence verdadeiramente a Cristo Jesus. Tudo isso que nós estamos celebrando, tudo isso que nós estamos refletindo, nós, ao olhar para a vida presbiteral do Monsenhor Sebastião, nós encontramos nele muita força e muita fé em tudo isso que nós estamos falando hoje. O Monsenhor foi um sacerdote que teve um grande amor à Eucaristia e um grande amor à igreja. E nos seus últimos meses que ele esteve entre nós, ele diariamente, quando não conseguiu mais celebrar a Santa Missa, diariamente ele pedia a comunhão e pedia a absolvição. O Monsenhor tinha desejo de ir para o céu. Ele tinha medo da extrema unção, ou da unção dos enfermos. Quando eu dizia: Monsenhor, o senhor quer a unção dos enfermos? Ele disse: não, a absolvição. E assim a gente dava todos os dias a absolvição. Mas nos momentos mais difíceis dele, eu conferi a ele a graça também da unção dos enfermos, porque todos nós precisamos, em leito de enfermidade, receber a unção dos enfermos. Então, aqui na casa paroquial, também lá na UTI, por 2 vezes, eu estive com ele, dando a unção dos enfermos. Mas a absolvição era diariamente. Então, foi um sacerdote que viveu isso aqui que nós estamos refletindo. Ele tinha sede de Deus. O salmo que a Albinha cantou hoje fala isso: a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Monsenhor inclinava-se para o céu, mesmo com as limitações humanas, mas nutria no seu coração a fé, que é a base principal da vida de todo cristão, e também ele buscava, no exercício do seu ministério, ter um grande zelo, uma grande dedicação com a Eucaristia, em celebrar a Eucaristia todos os dias, porque ele acreditava que a Eucaristia é realmente esse alimento que nos leva para o céu. Então hoje nos resta a saudade do Monsenhor, mas também o agradecimento por tudo que ele fez aqui nesta paróquia. Muitas pessoas aqui foram batizadas, fizeram a primeira comunhão, foram também orientadas para o sacramento da crisma, casaram-se pelo ministério sacerdotal do Monsenhor Sebastião. Então eu acredito que a cidade de Ibicaraí, o município de Ibicaraí, a paróquia do Senhor Deus Menino, carregará no coração sempre esta gratidão ao estimado Monsenhor Sebastião, pelos seus 36 anos à frente dessa paróquia e mais de 40 caminhando conosco nesta comunidade. Que Deus possa confirmá-lo sempre mais lá na graça de estar na presença dele, e a nós que aqui estamos, continuemos com a nossa missão e vamos também buscar todos os dias nutrir o nosso amor, a palavra, a Eucaristia, e amar sempre mais a nossa igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus